Olá, meu nome é John, caçador de histórias sobrenaturais. Vocês já ouviram falar na mulher com cabeça de porco? Pois muito bem, a história de hoje foi enviada por um inscrito do canal chamado Luiz Fernando, da cidade de Monsenhor João, em Minas Gerais. Ele diz em seu relato que seus avós contavam uma aparição misteriosa de uma linda mulher pelas estradas que ligavam o centro da cidade a algumas fazendas e que por lá haviam várias e várias fazendas abandonadas. Lá era caminho de passagem por várias pessoas que trabalhavam nas fazendas. Certa noite, um jovem rapaz estava em seu cavalo, voltando do centro da cidade para ir para a fazenda. Quando ele está no caminho, na estrada, já era bem mais de meia-noite, por volta de 1h da manhã. A lua brilhava no céu. Ele andando com seu cavalo pela estrada, ele avista, ao longe, uma mulher de baby doll vermelho, andando descalças, com cabelo preto pela cintura e seguindo seu caminho a pé. Ele para seu cavalo, olhando aquela imagem que deixou ele muito extasiado, pois ela era muito bonita, um corpo escultural. Ele para seu cavalo e grita para ela: "Moça, moça, o que é que você está fazendo aqui a estas horas da noite? Não sabe que é perigoso andar vestida assim, por essa estrada abandonada?" E ela não esboçava nenhuma reação. Então ele novamente gritava: "Moça, deixe que eu te leve para casa, fale aonde você mora. Vamos, eu te carrego até a sua casa." E foi com o cavalo se aproximando ao encontro dela. Quando ele se aproximou dela, ela começou a soltar um grunhido feito um porco selvagem. Ele, assustado, pegou com seu cavalo e passou por ela para tentar ver o rosto dela. Quando ele olha para trás, ela simplesmente estava de costas, andando no sentido contrário e grunhindo muito alto. Ele, assustado com o que ele estava presenciando, continuou indo à frente e quando ele olhou para trás novamente, ela simplesmente desapareceu. Logo, essa história percorreu por toda a cidade. Muitos ficavam estarrecidos com o conto, o relato desse moço, pois era um moço que não saía para beber, então ele era digno de muita confiança. Muitos achavam que se tratava de ser uma assombração, e muitos ficavam em suas casas aterrorizados com o que ele havia contado. Essa história começou a percorrer por toda a cidade, e muitos outros também que andavam por aquela estrada, nas noites em que a lua brilhava no céu, uma lua cheia, brilhante, de sexta para sábado, avistavam esta mesma mulher misteriosa. E toda vez que eles tentavam ver o rosto dela, ela simplesmente dava um grunhido, e quando eles olhavam para trás, ela estava andando no sentido contrário, sempre de costas, nunca permitindo que seja visto o rosto dela. Quando eles olhavam novamente, ela simplesmente desaparecia. Certo dia, um jovem rapaz, não acreditando nessa história, foi averiguar isso. De sexta para sábado, ele pega seu cavalo e vai por essa estrada para ver se isso era verdade. Por lá havia várias fazendas, entre elas algumas fazendas abandonadas, pois era caminho de passagem que ligava o centro aos trabalhadores das fazendas. Ele foi com seu cavalo e lá ao longe, de repente ele avista essa linda mulher com cabelo pela cintura, um cabelo preto, um baby doll vermelho e um corpo estonteante de escultural que era. Ele, assustado, ele desce de seu cavalo e vai sorrateiramente até o encontro dela para tentar ver o rosto dela. Lá chegando, perto dela, ele coloca a mão no ombro dela e diz: "Moça." Ao tempo que ele disse "moça", ela se vira
E a hora que ela se virou, a imagem que ele viu deixou ele aterrorizado, pois o rosto dela era totalmente deformado e no lugar do nariz havia um focinho de porco. E ela grunhia muito, muito alto. E ela de repente parte para cima dele, jogando o rapaz no chão. Sobe por cima dele e começa a chafurdar o corpo inteiro dele, grunhindo muito alto. Ele, assustado, perdeu a consciência e ficou desmaiado até o dia seguinte, onde que alguns moradores que lá passavam a cavalo viu aquele jovem rapaz deitado de costas para o chão. E lá o cavalo dele havia fugido. Os rapazes, assustados, pensando que havia acontecido alguma coisa grave com aquele rapaz, foram socorrê-lo. Quando eles acordaram o rapaz ao abrir os olhos, visualizava aquela imagem daquela mulher, pois ele estava alucinado, tendo várias alucinações, e gritava aterrorizado. Os rapazes conteram esse moço e o levaram para sua casa. Horas depois, quando ele estava mais calmo, eles perguntaram a esse rapaz o que havia acontecido. E ele começou a dizer que ele não acreditava nessa história de uma mulher que aparecia com bebidol vermelho, e ele foi averiguar. Quando ele encontrou ela no caminho, ele disse que foi bem junto dela para tentar ver o rosto dela, e que quando ela se virou, ela soltou um grunhido muito alto e ela tinha a cara muito deformada e com um focinho de porco, e o jogou no chão e de lá ele não se lembrava de mais nada. Aterrorizado, todos os moradores ficaram muito assustados com essa história. E de lá, esta história percorreu por toda a cidade por muitos e muito tempo. Aquele rapaz, por várias noites, tinha vários e vários pesadelos com ela. E que quando se aproximava, noite de lua cheia, a história piorava para esse rapaz. Pois quando ele ia dormir, ele fechava os olhos e quando ele abria os olhos, lá estava aquela mulher tenebrosa, olhando para ele, pulando por cima dele. Ele não conseguia se mexer e ficava chafurdando e grunhindo alto, e somente ele tinha essas aparições. Este rapaz ficou tendo problemas psicológicos após disso, ficou isolado de todos e ficou aterrorizado, mal conseguia comer, mal conseguia dormir e se isolou de todos os seus amigos, até que um dia essa história acabou muito mal. Esse rapaz pegou uma corda, foi até a estrada onde tinha uma árvore muito antiga e lá ele jogou a corda pelo galho e tirou a sua própria vida. O mais misterioso é que ao dia seguinte, quando encontraram esse rapaz enforcado na árvore, eles tiraram da árvore e o colocaram no chão. E no bolso dele havia um bilhete. Para surpresa de todos, quando eles abriram o bilhete, lá dizia: "Não olhe para mim, não zombe de mim, nunca." Pois muito bem, o que vocês acham dessa lenda? Será que vocês teriam coragem de querer ver esta mulher com cabeça de porco? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário. Até a próxima.